Glória a Deus. Aleluia. Mais um domingo na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu estou muito contente, muito alegre, sentindo falta de casa. Trabalhando agora direto. Um momento só dando para vir aos domingos. Estava até falando com a minha sogra de manhã agora antes de sair. Eu nunca fiquei tanto tempo sem vir à igreja. E eu sinto muita falta. Fiquei 4 anos rodando o aplicativo e eu vim para a igreja a semana toda. E agora, infelizmente, só está dando para vir os domingos. Mas Deus é fiel. E é por um bom propósito. E uns dias desses eu estava lá na loja, estava lendo, estudando. Para quem eu creio que muitos já sabem, minha sogra até já deu um testemunho. Um dia eu ainda vou conseguir dar o meu, mas eu desfiz do meu carro e peguei uma loja. Eu trabalhando num colégio, numa cantina, com comida, que é o que eu amo fazer. Esse dia eu estava lá na loja lendo, e eu estava lendo a respeito de uma palavra, que fica no livro de Lucas. Eu estava lendo Lucas 5, e aí mais à frente, depois eu comecei a ler o capítulo todo, e algo me chamou muita atenção em Lucas 5, no seu versículo 27, que diz que Jesus ele foi comer na casa de Mateus. O versículo 27 diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali multidões de publicanos, e outros estavam com ele à mesa. E os escribas dele e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Isso é uma pergunta. E Jesus respondendo disse: não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Isso, eu não estava nem lendo essa parte do versículo, eu estava lendo quando Jesus cura o paralítico. E aí depois eu fui começando a ler mais o versículo, porque nessa própria passagem mais atrás, o versículo 17 vai falar daquele paralítico que Jesus curou, daqueles homens abaixaram ele pelo telhado. Jesus cura o paralítico. Não somente além de curar, antes da própria cura que ele faz naquele paralítico, Jesus fala para ele que os pecados deles estão perdoados. E ali, aquilo ali é uma mesma situação, é algo que vai passar um após o outro. Naquela mesma situação, os próprios doutores da lei, os próprios escribas, eles falam uns para os outros, eles vão murmurar e vão dizer: quem é esse que blasfema contra o Senhor? Porque só quem tem poder de perdoar pecados é o próprio Deus. Mas Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sonda a minha cabeça e o meu coração. Ele sonda a minha mente e a sua mente. Então ali mesmo ele já escuta e ele já fala para aqueles escribas: para saberes que o Filho do Homem não tem somente poder para perdoar pecado, eu libero a cura sobre a vida daquele paralítico. Ele fala para aquele paralítico: pega a sua cama, levanta e anda. E aí mais à frente vai falar que Jesus está passando, após ele fazer aquele milagre. O versículo 26 vai dizer que eles ficaram maravilhados porque disseram: hoje vimos maravilhas e glórias de Deus. E aí mais à frente Jesus está passando por aquele mesmo local e ele vê Levi, que mais à frente vai ser chamado de Mateus. E ele chama aquele homem para junto dele, aquele homem que era publicano, aquele homem que fazia algo que aos olhos de Deus, aos nossos olhos, era algo que ele defraudava as pessoas, ele cobrava impostos, ele estava fazendo algo que não era bom aos olhos de Deus. E ele chama aquele homem para perto dele, e de primeiro modo, assim que ele chama Levi larga tudo e vai decidir seguir o mestre. E ele faz, quando ele recebe aquele convite, ele faz algo que aquilo ali, eu estava lendo o estudo dessa Bíblia, aquilo ali marcou muito o meu coração, porque Levi, quando recebe aquele convite, Mateus, quando recebe aquele convite, ele decide seguir a Jesus. A primeira coisa que ele faz é chamar o mestre para a casa dele, preparar uma mesa e assentar-se na mesa e fazer um grande banquete para Jesus. E aí o que eu queria perguntar para você hoje, irmão: como está a sua vida quando Jesus está te chamando? Você tem preparado a mesa para sentar com Cristo?
Você tem preparado a mesa para sentar com Jesus? Você está chamando Ele para a sua casa? Você está fazendo um banquete? Você está sentado à mesa com o mestre? Porque esse homem, assim que ele recebeu um convite, ele estava ali fazendo algo que não era lícito, ele estava ali defraudando pessoas, mas Jesus passa por ele e fala: segue-me. E a palavra vai dizer que ele larga tudo e vai seguir a Cristo. E a primeira coisa que ele faz é preparar um banquete, assentar à mesa com Cristo. E não só a ele e a Cristo, mas a palavra diz que ele chama todos os publicanos e pecadores. E os fariseus, vendo isso, vão falar: por que você assenta à mesa com publicanos e pecadores? E aí Jesus fala algo para mim e para você, que me marca muito. Vocês que são santos, vocês que são puros, os doutores, teoricamente doutores da lei, eu não vim para vocês não, eu vim para esses aqui. Eu vim para os pecadores. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, trazendo para mim as palavras, igreja. Eu vim para aquele maconheiro, eu vim para aquele cachaceiro, eu vim para aquele viciado, eu vim para quem está lá fora. Não foi para você que eu vim, não. Você está aqui e se acha santo o suficiente? Parabéns. Porque naquele grande dia haverá um juízo. Mas não foi para você que eu vim. Eu vim para aqueles. Eu vim para aqueles que estão no mundo. Eu vim para aqueles que ainda não escutaram a minha palavra. Eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. E é isso que Jesus está falando no meu coração. E Ele me trouxe hoje nessa manhã para passar para a igreja. Porque muitas das vezes a gente acha que nós somos santos o suficiente, que nós somos entendidos o suficiente, que nós conhecemos muito bem a palavra e que por isso nós somos melhores do que os outros. Mas a própria palavra nos diz, e ela me dá um recado e te dá um recado: se você se diz santo, parabéns, não foi para você que eu vim. Eu vim para trazer o pecador ao arrependimento. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aplaude o Senhor, igreja. Essa palavra é linda, porque o Senhor veio para os doentes, né?